Olá, chamo-me Shelton. Eu sou formado em técnico de recursos humanos pelo Instituto de Formação e Administração Pública e Autárquica da Matola, IFAPA. Mas antes disso, eu tive o meu ensino primário numa escola privada, depois tive que transitar para uma escola pública, onde lá fui ter o meu ensino secundário. E agora eu venho falar da minha experiência de estudar numa escola pública e de ter estudado numa escola privada. O ambiente de aprendizagem na escola privada não era muito intenso. E lá os professores se esforçavam mais para ensinar o aluno e também davam todas as matérias de uma forma resumida, davam todos os apontamentos, tiravam do livro, resumiam e o aluno obrigatoriamente tinha que passar para o caderno. Então o aluno já tinha toda a matéria já resumida, não era necessário o aluno se esforçar muito para tentar perceber a matéria, porque o professor já dava tudo resumido e tudo detalhado já. Na verdade, eu e os meus colegas, ou eu em particular, só comecei a se esforçar muito para entender uma matéria para conseguir fazer algo. Foi quando o exame já estava próximo. É quando eu se esforçava muito mesmo para conseguir realizar o exame. Mas os testes eu não se esforçava muito para conseguir fazer o teste. Era só abrir caderno, como o professor já dava os tópicos do que ia sair no teste. Então eu abria caderno e ia diretamente já para os tópicos que o professor já dava. Então eu estudava só baseado naqueles tópicos e assim que eu conseguia fazer teste. O exame era diferente, o exame era quase toda a matéria que se abordou durante o ano. Então é onde eu se esforçava mesmo. Ao nível da organização da própria escola, ou melhor, da escola onde eu estava, era organizado assim porque lá não havia confusões de carteiras, tinham salas suficientes para todos e carteiras suficientes para todos e materiais suficientes para todos. Sempre que distribuíam livros, todos os alunos tinham direito a um livro e carteira também, nunca houve uma discussão de carteira, havia carteiras suficientes para todos. Por sala, poderiam ter 20 e tal alunos, 15, 20, dependendo da classe e dependendo da turma. No máximo, quase 30 ou sim, quase 30. Em particular, nunca cheguei a encontrar uma turma que tinha mais que 30 alunos. Quando entrei numa escola pública, foi difícil para mim se adequar. Era uma nova vida, no caso, era uma nova vida, porque numa escola privada eu ia de carrinho e quando entrei para uma escola pública eu tive que aprender a andar de chapa. Os meus pais quando vieram ter comigo, disseram que eu já não iria mais continuar numa escola privada, disseram que era para deixar de ser fofinho, começar a batalhar porque eu quero e não sempre depender dos pais, não sempre ter tudo de bandeja. Eu agora tenho que saber o que o mundo, o pouco que o mundo tem para mim. Então, eu tenho que saber andar de chapa, eu tenho que saber estudar de verdade, tenho que saber ir em busca de algo que eu quero. Esse foi um mini preparo psicológico que eu tive, né? Quando eu passei já para a escola, o primeiro dia de aula, entrei em choque. Quando eu cheguei lá, me indicaram a turma onde eu estava. Fui para aquela turma. Deus me deixou, eu vejo a turma está embaixo de uma árvore. Eu, tipo, o que está a acontecer? Já por que estão debaixo de uma árvore? Será que está a ter uma reunião ou estão na formatura? Quando eu fui para lá, vi que não. Estavam mesmo para ter aulas. Era a sala deles. Então, eu tinha que ir em busca de um bloco. Até alguns colegas já consideravam levar capulana, mas eu nunca fui de levar capulana para a escola. Eu preferia, mesmo chegar lá e se virar. Então, eu tinha que ir em busca de um bloco, chegar por ali para eu poder sentar. E numa turma, ou numa outra turma que nesse dia não tivessem aulas ou estariam a fazer educação física, nós ocupávamos a sala deles. Não, éramos nômades, não tínhamos uma sala determinada. Era turma mesmo, uma turma sem sala. Aquilo foi um choque para mim, porque na privada eu ia sempre fofinho, sempre bonito. Então,
Quando passei para a pública, esse ritmo não mudei, eu continuei no mesmo ritmo. Sapatilhas limpas, bem aprumado e tal. E quando chegar lá, depois tipo, tem que sentar no chão. Voltava já para casa já sujo já, então entrei em choque. Meu. Às vezes íamos estudar atrás da casa de banho, quando havia muito calor, quando o sol estivesse intenso, porque onde a gente estava, que era debaixo da mangueira, aí veio ficar do calor e a mangueira não era suficiente para todos os alunos estarem na sombra. Então atrás da casa de banho era melhor, tinha lá mafureiras, árvores bem maiores, então ficávamos atrás da casa de banho a ter aulas mesmo. Quanto à diferença em infraestrutura, me dificultou para eu ter melhor aprendizado nas aulas, sim, porque os alunos eram muitos e eu tinha dificuldade em perceber o que o professor estava a falar. Porque quando o professor estava a explicar, os alunos estavam a fazer barulho. E aí vem, nem somos nós, os alunos, por não termos sala, estudamos no chão, embaixo de uma árvore. Tem uns outros alunos que estão a lanchar ou estão aí a conversar, estão aí a fazer barulho, então era difícil para ter melhor a percepção na aula. Eu até poderia levantar a mão, dizer que tenho dúvida, não percebi onde determinado tema, uma determinada coisa que o professor falou. O professor poderia voltar a explicar, mas se eu não fosse perceber de novo, aí o professor ia dizer, está aqui ficha, já tem tudo, então você vai estudar e vai perceber lá a ficha. Então era um pouco difícil eu prestar atenção na aula, era um pouco difícil sim, para ter um bom aproveitamento escolar. Há um pouco de diferença assim quanto aos professores de uma escola privada e de uma escola pública. Numa escola pública, nos professores que eu encontrava, a maioria eram um pouco rigorosos e não tinham muita paciência para explicar. E alguns que eu encontrava tinham paciência, explicavam até o aluno entender, o aluno sair da sala e dizer sim, hoje aprendi, sei. Então, nem todos tinham essa paciência de explicar ao aluno, ou melhor, na minha turma, nem todos os professores que eu tiveram essa paciência de me explicar, eu perceber a matéria, perceber tudo. E tem alguns professores que só davam a ficha, davam alguns tópicos da ficha e diziam para os alunos, quando chegarem em casa, sentam e estudam, façam os exercícios que tem na ficha. Então o aluno automaticamente tem que chegar em casa, começar a rever a ficha, começar a estudar e tal. Já que eles já distribuíam fichas, e nós temos que comprar essa ficha. Foi uma coisa também que eu entrei em choque, porque na escola privada, da mesma forma que distribuíam livros de uma forma gratuita, numa escola pública eu pensei que o processo seria o mesmo, mas não. Eu lá tinha que comprar fichas. Então, se eu não tivesse dinheiro para comprar fichas, esse dia não teria acesso a toda a matéria. E aí, quando chegasse tempo de teste, seria muito difícil. Numa escola privada, eu não estudava assim tanto. Eu comecei a estudar de verdade numa escola pública. Numa escola privada eu já tinha tudo já resumido. E numa escola pública eu é que já tinha que resumir a matéria. Então era um pouco complicado. Na verdade, eu não estaria satisfeito. Ter passado para uma escola pública, eu até gostei de uma outra parte, porque eu aprendi a batalhar porque eu quero. Aprendi que na vida não é só acordar, já tem um lanche para ti, já tem um café para ti, um mata-bicho para ti. Então você só acorda, ou melhor, acorda, se prepara, mata-bicho, já tem lanche feito para mim. Era só pegar, pôr na pasta, ficar à espera da carrinha, entrar na carrinha, ir para a escola, ter aula e a carrinha vinha me levar no portão da escola, me deixava na porta da escola. Quando passei para uma pública era diferente. Eu tive que aprender a lutar nos chapas, subir chapas apertados e aprendi a andar a pé também. Quando comecei a ter amizades, ainda na 8ª classe, meus amigos iam a pé. Eu praticamente, estando ali com amigos, falei, ok, vamos a pé. Como alguns dos meus amigos eram meus vizinhos, né? Então, já que todos também para o mesmo destino, vamos a pé. Então eu ia a pé com eles. E passar por uma escola pública, sim, tive vantagem para mim, porque eu não seria o que eu sou hoje. Não ia querer ter paciência para ter algo. Se eu estou em busca de algo e está a dar trabalho, eu logo a primeira teria desistido.
Foi tipo, não tenho essa paciência. Mas agora aprendi a ter essa paciência e a esforçar-se, né, para ter essa determinada coisa.